Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui, né, tentando fazer da melhor maneira para que vocês possam continuar tendo as aulas, continuar aprendendo em meio a esse caos que está a pandemia. Bom, hoje a gente vai falar sobre artigo tecnológico, tá bom? Eu sei que é um assunto bem complicado para vocês que estão tendo contato com a escrita científica nesse exato momento, estão começando, mas eu acredito que se vocês prestarem atenção, lerem tudo que for indicado e tirarem as dúvidas e colocarem a mão na massa para escrever, vocês vão conseguir fazer, beleza? Então vamos abrir o slide aqui para vocês visualizarem. Falar sobre artigo tecnológico em primeiro lugar, certo? A gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, que o artigo tecnológico ele é diferente do artigo científico. Porque quando a gente fala de artigo científico, nós estamos falando de uma escrita que tem uma abordagem diferenciada do tecnológico. Então, enquanto da escrita, a gente vai ver isso já já. Mas eu só quero que vocês entendam que dependendo do fim, você sabe se você precisa fazer um artigo tecnológico ou um artigo científico. Então, a sua finalidade é que vai fazer com que você escolha o melhor gênero, tá? Ou a modalidade de gênero, no caso, porque o gênero é o artigo e a modalidade é o tecnológico ou científico, ok? Vamos lá. Abrir esse slide. Tá? Abri errado aqui. Página 2. Esse slide se encontra no ambiente virtual de vocês, caso vocês queiram ver, né, o slide e tal. E outra coisa também, o slide, eu deixei ele bem descritivo, deixei ele bastante teoria, bem desenhadinho, porque eu sei que depois, se vocês precisarem pegar para ler, vocês vão conseguir fazer uma boa leitura, não aquele slide mais imagético, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir, o que é um artigo tecnológico, tá? Daí eu coloquei para vocês, é um gênero textual que sintetiza uma pesquisa, basicamente o roteiro de uma pesquisa completa. Eu já tinha falado isso para vocês na nossa primeira aula, né, que o Diego ficou com muita curiosidade para saber o que era artigo. E aí eu falei, gente, é o resumo de uma grande pesquisa. Mas tem uma coisa muito interessante. Por ser um resumo, muitas pessoas, um resumo, né, entre aspas, muitas pessoas acreditam que escrever um artigo é muito mais fácil, quando não. Não é tão fácil assim, porque o artigo ele é o resumo daquilo que já foi desenvolvido, né? Então, assim, você não tem como pular etapas para chegar no artigo. Então, assim, ele é para que a pessoa possa entender o seu trabalho sem ter lido ele todo. Aí vem o artigo, tá? Então, é basicamente o roteiro de uma pesquisa completa. Uma produção que dá ênfase na resolução de um determinado problema. Guardem isso. Sua abordagem foca nisso. A diferença do artigo tecnológico para o científico é exatamente essa. No artigo científico, eles dão ênfase, a abordagem foca na compreensão de alguma coisa, de algo. Já na tecnológica, não. Na tecnológica, ele foca num determinado resolução de um problema. Então, para a gente fazer um artigo tecnológico, nós precisamos ter um problema, ok? Enquanto que no artigo científico, não, né? Como ele está focado na compreensão, ele se preocupa em descrever, em explicar e outras formas más que dá para fazer isso, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Quais são as características de um artigo tecnológico? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quais são as características de um artigo tecnológico? Bom, gente, são parecidos o científico com o tecnológico? Sim, são parecidos. Tem alguns tópicos que são iguais. Só que o tecnológico, ele é mais claro. Ele é mais direto ao ponto. Ele enrola menos, digamos assim, certo? E daqui a pouco a gente vai falar disso.
Mas a gente pode considerar o seguinte: as possibilidades de desenvolvimento de um artigo tecnológico são mais amplas do que de um artigo do que de artigos em formatos tradicionais. Então, assim, quando a gente faz um artigo tecnológico, o leque se abre mais. A gente tem umas possibilidades maiores, tá? Podem configurar-se como relatos de experiência, com utilização de abordagens participantes ou baseados na ação, visando ao registro e a sistematização, evidenciando os resultados obtidos. Se você escreve um artigo científico e lá você faz um relato de experiência, é desconsiderado como artigo científico, porque ele não te dá essa oportunidade, esse leque, não abre esse leque para isso. Agora, o artigo tecnológico já cabe, sim, você fazer um relato de experiência, tá bom? Então, também tem isso. Os artigos tecnológicos podem também configurar-se como resolução de problemas práticos, problemas reais do campo da administração, com embasamento científico e rigor metodológico, demonstrando domínio claro da matéria em estudos. Então, atentem isso também, tá bom? Então, vamos ver essas características que eu falo para vocês. Passando mais uma página aqui. Uhum. O mais importante em qualquer das suas situações anteriormente descritas é que o manuscrito submetido para avaliação apresente contribuições para o conhecimento por meio de enfoques propostos por Gregor, e Evelyn. Bom, todo artigo tecnológico, ele tem que seguir um desses três focos, gente. Então, assim, um desses três, ele tem que abranger, ele tem que ter. Então, vejam aí. Primeiro foco, foco na inovação. O artigo tecnológico, ele precisa ter ou foco na inovação, ou foco na melhoria, ou foco na extrapolação. Vamos começar falando do foco na inovação. O que significa isso? Significa que os autores vão desenvolver soluções para novos problemas, problemas que surgiram, tá bom? De um determinado estudo. Então, para novos problemas. Aí isso é inovação, você trazer atualizações, tá bom? Foco na melhoria. Os autores desenvolverão novas soluções para problemas conhecidos, para problemas que já existem há muito tempo, tá? São problemas já recorrentes. Foco na extrapolação. Os autores entendem soluções para. Deixa eu baixar um pouquinho. Entendem soluções conhecidas para novos problemas. Aí, o que ele vai fazer? Ele só vai associar. Ele só vai associar o que já existe e trazer essa solução. Bom, essas são as três, de acordo com o Gregor e o Evelyn. E aí a gente tem esses três focos aí que você vai escolher qual que cabe melhor para sua pesquisa, tá bom? E aí vem quantas páginas tem que ter um artigo científico, certo? Opa, desculpa, tecnológico. Quantas partes deve ter? Quantas páginas? Gente, ainda estou me adaptando a esse negócio de vídeo, tá? Desculpa qualquer coisa, porque tá tenso aqui. Tô acostumada a presencial, mas enfim. Quantidade de páginas que deve ter um artigo científico. O máximo que eu já vi até hoje foi 32 páginas, tá bom? Esse foi o máximo, mas é muito raro isso acontecer, muito raro. A gente não vê artigo por aí, nós não vemos artigo por aí com mais de 15 páginas. Eu acho que normalmente é até 15 páginas, isso entrando o pós-textual e o pré-textual. O pré-textual, o que, que é? O resumo, né? E o pós-textual, a referência. Então, considerando isso, já está inserido. O menor que eu já vi até hoje são 4 páginas, certo? 4 páginas. Só que aí você tem que ser foda, desculpa a palavra, mas você tem que ser muito bom para fazer um artigo de 4 páginas, porque você se resume uma pesquisa de anos em 4 páginas, isso é um milagre divino, tá bom? Mas eu já vi, sim, revistas com artigos de 4 páginas, mas não faça o seu assim, que ele vai ficar incompleto, tá bom? Então é melhor que você faça de
de 12 a 13, 15 páginas, que ele vai ficar mais redondinho, tá bem? Vamos partir para o próximo slide aqui. Opa, opa, opa. E eu fiz esse slide pensando o seguinte: quais são os critérios chaves para a avaliação de um artigo tecnológico? E aí vem, meus senhores, são 2 critérios básicos, apenas 2, que você precisa atentar na hora de você fazer o seu artigo, que é clareza e objetividade. Você precisa ser claro e objetivo. Ninguém vai pegar um artigo tecnológico e querer ficar floreando, porque um artigo tecnológico, ele já tem essa característica de ser direto ao assunto. Então, vá direto ao ponto, não perca tempo. Diz a sua problemática, diz tudo que você tem para dizer, seja resumido, mas claro, claro. Então, assim, eu não posso resumir e deixar o meu leitor sem entender também. Não, eu tenho que resumir, mas eu tenho que ser claro. Então, vou ser objetivo e claro, tá bom? Então, a clareza e a objetividade são 2 palavras-chave para o desenvolvimento de um artigo tecnológico, ok? Portanto, isso é muito importante, gente. Portanto, é importante nós deixarmos claro no título e no resumo do que se trata o manuscrito. Então, assim, desde o meu título, eu já vou dizer do que se trata meu trabalho. Porque quando a pessoa lê o meu título, ela já vai ter ideia do que ela vai encontrar no trabalho. Isso é que vai fazer com que as pessoas leiam o seu trabalho, porque o seu título é o chamamento para a leitura, tá? Então, ela só vai querer descortinar o seu texto, ela só vai querer entrar, né, para essa leitura, se aquele tema for um tema que vai despertar alguma coisa, um interesse. Então, você precisa deixar claro ele desde o início, tá bom? E no seu resumo, principalmente, porque às vezes você olha o tema, o título, e não fica muito claro, você lê o resumo para saber se é com esse foco, se é com a abordagem que a pessoa quer. E aí, no resumo, você tem que deixar isso claro, tá bom? Você não pode, né? Tem que deixar claro no resumo. Então, veja bem. Por isso que eu falo para vocês, professora, eu vi um artigo que tinha um título enorme. Pode, olha, a gente não recomenda títulos enormes, mas se for para deixar mais claro, se for para deixar deixa eu ver, se for para deixar mais explícito, vamos pensar, né? Porque quanto mais fechado, quanto mais bem encaminhado for o seu título, o seu trabalho, o seu tema, melhor vai ser para você desenvolvê-lo, tá? Então, assim, não tenta fazer aberto, já falei isso para vocês em algumas aulas, a gente não pode tentar abraçar o mundo tentando resolver questões enormes, porque vocês não têm tempo para isso também, tá bom? No momento. Deixe isso daí para um doutorado, tá bom? É importante deixar claro, então, no título e no resumo, o do que se trata esse trabalho de vocês, tá bom? Aí nós vamos agora ver as 5 partes constituintes desse artigo, tá? A primeira parte, né, logo na introdução, que seria expor a situação problema ou oportunidade de melhoria relacionada ao contexto em análise, organização, governos, atores sociais envolvidos. Então, o que você precisa fazer nessa primeira parte aí? Você precisa colocar o seu problema, tá? Lá você vai dizer, eu estou falando disso por conta que eu vi isso e aquilo, e eu justifico isso importante por conta daquilo, e acredito, hipoteticamente, que vai ter uma solução por esse caminho, certo? Que vou tentar comprovar. Então, é isso que você vai fazer na sua introdução. Você vai primeiro expor o seu problema, certo? Expor o seu objetivo, o que você está pensando em fazer. Depois você vai expor sua justificativa, você vai expor a sua hipótese, tá? São coisas fundamentais que você precisa colocar na sua introdução, que não pode faltar, beleza? Segunda parte.
Incluir breve texto de diagnóstico da situação problema ou oportunidade, demonstrando domínio da matéria em estudo e das bases teóricas científicas que sustentam esse diagnóstico. Bora lá. Toda vez que você encerrar uma sessão, quando você for iniciar outra sessão, por exemplo, introdução é uma sessão. O desenvolvimento vai ter várias sessões, certo? No desenvolvimento, vamos falar sobre saúde pública. Vamos falar sobre saúde pública no hospital de base. Não, saúde pública das crianças do município de Porto Velho no Hospital Cosme e Damião. Quando eu for fazer a estrutura, esse é meu tema, esse é meu título. Olha como eu especifiquei bem, eu fui bem fundo. Eu não falei saúde pública, muito grande saúde pública. Não, saúde pública na cidade de Porto Velho, Cosme e Damião. Ok. Quando eu for fazer a minha introdução, depois eu vou dividir o meu trabalho em sessões. Então, eu vou fazer assim: primeira sessão, saúde pública. Vou falar como é que está a saúde pública no Brasil. Ou, se eu quiser fechar, eu falo saúde pública no município de Porto Velho. Depois, Hospital Cosme e Damião, minha segunda sessão, que eu vou falar sobre o hospital. Eu falei sobre a saúde pública na cidade. Depois eu fui lá e falei sobre o hospital. Depois eu posso juntar os dois. Saúde pública versus Cosme e Damião. Juntar os dois, terceira sessão. Então, assim, cada sessão vai abordar um tema para você, vai fazer um caminho, um delinear até você chegar no seu problema, até você chegar no seu resultado, certo? Então, assim, veja bem, quando você for fazer isso, você precisa, cada final de cada sessão, fazer um resuminho do que o seu leitor vai encontrar na próxima sessão. Então, assim, você terminou a introdução, você vai fazer um resumo do que vai ter em todo o artigo. Então, assim, na seção 1, vamos discutir sobre isso, aquilo. Na 2, vamos dissertar, Você vai fazer todo o roteiro. E aí, quando você estiver na sessão 1, você vai falar, a próxima sessão tratará disso, daquilo. E na segunda sessão, e assim posteriormente. Então, você sempre tem que introduzir, né, no parágrafo final, a sessão posterior, tá bom? Na sessão anterior, você introduz a sessão posterior, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Eu espero que dê certo esse vídeo. 3. Descrever sinteticamente os procedimentos utilizados para levantamento de dados e informações relevantes à análise da situação. Acho que essa é a parte mais importante, que é a chamada metodologia, que é onde você tem que descrever de forma concisa, né, de forma condensada, os procedimentos utilizados, como que você fez para colher os dados, quais informações são relevantes, e você vai analisar toda a situação do seu problema e a situação que você encontrou. Tá? Essa parte é muito importante, por isso ela deve ser muito bem feita, tá? Por isso que eu dei uma aula só para ela. Vocês lembram que a gente falou sobre o tipo de abordagem, quantitativa, qualitativa, tudo aquilo tem que estar exposto nesse momento do seu artigo, tá bom? Porque é aqui que o seu leitor vai pegar e vai falar, que trabalho interessante, quero fazer igual. É aqui que ele vai saber o caminho de como fazer o que você fez, porque você vai estar descrevendo isso na sua metodologia, tá bom? Vamos para a próxima, que é a quarta. Apresentar como artigo um texto que analise a situação problema e discuta as possíveis alternativas para sua resolução e inovação, melhorias por extrapolação. Tá? Aqui ele está falando para você seguir só um desses 3 focos, porque tem gente que não segue um desses 3 focos, então ele não se torna um artigo tecnológico. A partir do momento que você desfoca desses 3 focos, que foram propostos por Gregory e Haverne, né? Então, você sai das características do artigo tecnológico. Então, você precisa estar em meio a um desses 3 focos. No quinto, nós temos aí concluir o texto demonstrando a contribuição da proposta para as organizações ou para a sociedade. Você está querendo resolver um problema. Então, você quer um resultado que possa ajudar a sociedade a alguma coisa, né? Então, você precisa trazer essa contribuição. Você precisa colocar lá
a sua contribuição. A gente precisa encontrar no seu trabalho alguma parte que vai falar por que esse trabalho contribuiu para a sociedade, o que esse trabalho tem de relevante, tá? Então, isso é muito importante também. Quais as principais causas de rejeição de artigos tecnológicos? Tá? Gente, o artigo tecnológico, ele é menos vezado que o artigo científico. O artigo científico, ele veicula muito mais que o tecnológico, tá? Ele é mais conhecido. E aí, eu coloquei aqui para vocês por que isso, para a gente entender melhor. Primeiro, está relacionada à percepção equivocada de que esse tipo de produção tem mais baixa qualidade, o que é uma mentira, tá bom? Então, assim, tem gente que diz por aí, veicula essa informação de que os artigos tecnológicos não têm tanta qualidade quanto os científicos, e não, pelo contrário, né? São pesquisas tão boas quanto. Nós temos pesquisas aplicadas, certo? A qualidade científica de um artigo tecnológico não difere em relação aos artigos tradicionais, que são científicos, como exposto anteriormente. A diferença entre eles, eu já falei para vocês, é a abordagem. Um aborda, né, a compreensão e o outro não. O outro vai para a problemática, tá bom? Não quero dizer que o artigo científico não tem uma problemática, ele tem. Só que a problemática ele vai explicar, ele vai procurar descrever, ele não vai procurar tanto colocar em ação, tá bom? Então, cuidado. É claro que existe, né, artigos científicos que têm trabalho de campo, sim. Então, cuidado aí. Outro motivo comum para a rejeição de artigos tecnológicos é o não atendimento de um dos três enfoques anteriores. Eu já falei isso para vocês. É frequente a submissão de manuscritos que relatam a simples aplicação em casos específicos de soluções conhecidas em problemas para os quais elas foram envolvidas. Como não há nem inovação, nem melhoria, nem extrapolação, não se justifica essa publicação, tá? Então, isso daqui eu já deixei bem claro para vocês, eu acredito. Bom, para não ficar muito longo o vídeo e cansativo, nós já chegamos nas considerações finais. Para se escrever um bom artigo tecnológico, é preciso questionar situações no âmbito social organizacional, oferecendo propostas que visem a produção de problemas de gestão. Um bom artigo tecnológico apresenta algo novo, ainda que sejam formas novas de tratar problemas antigos ou novas configurações de soluções antigas. Bom, gente, sendo assim, eu deixo para vocês lá um modelo com a estrutura de um roteirinho, de como vocês podem fazer, já prontinho, só para vocês, um esqueleto só para vocês encaixarem o tema de vocês. Deixei também uns exemplos lá, deixei um modelo. Então, vocês vão poder fazer e pedir auxílio. Eu estou aqui disponível para esclarecimentos, para correções. Já falei que vocês podem contar comigo. Agora, mão na massa, escrevendo o projetinho de pesquisa e quem sabe aí sai um artigo tecnológico. Até mais e boa noite.